Eu cumprimento a senhora Corregedora Nacional, ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi. Cumprimento o ministro Luiz Felipe Salomão. Torcedor do Fluminense tem muita inveja de bicampeão nacional como o Cruzeiro. Então, a minha resposta ao ministro Salomão é de que ele excedeu o prazo em 15 minutos. E eu, como diz o Pedro Batista Martins, doutor Pedro, eu, como mineiro, dando exemplo aos cariocas, procurarei ser pontual. Nós cumprimos contrato em Minas e cumprimos horário. Eu, na realidade, eu não vou falar sobre precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que o ministro Salomão já aqui avançou sobre todos, como nós já havíamos combinado. Então, eu acho que precedentes nós possamos fazer alguma referência. No Rio de Janeiro, me pediram para falar da arbitragem como uma justiça, como uma consolidação da justiça privada. E eu me lembro que eu iniciava minhas palavras na Fundação Getúlio Vargas, sexta-feira, dizendo que o Estado não estabeleceu um monopólio da justiça. O Estado estabeleceu um monopólio da jurisdição. Portanto, a justiça pode ser realizada quer por meio do Estado, quer por meio dos particulares. E se bem adentrarmos no estudo da arbitragem, nós vamos ver que a arbitragem, outra coisa não é que um modo de entregar uma solução ou de se resolver um conflito de interesse por meio da atividade privada. Quão bom! E se pensarmos e refletirmos bem, nós vamos verificar que a justiça privada não é novidade para nós. Aliás, quando estudamos a história do direito, verificamos que a justiça nasce em Roma, quando nós consideramos a justiça começa a ser sistematizada, a justiça nasce em Roma de forma privada. E é isso que eu quero mostrar. Não temos nenhum problema em afirmar que a arbitragem consolida no Brasil uma justiça privada, tão eficaz quanto a justiça estatal, com o mesmo propósito, resolver conflitos de interesse, variando apenas na técnica procedimental. Observe, antes de entrar nessa evolução histórica, eu queria primeiro dizer que o sistema jurídico da arbitragem avançou muito com a edição da Lei 13.129, de 26 de maio de 2015, que o ministro Salomão foi o presidente no Congresso Nacional, presidente da comissão no Senado. E avançou por quê? Não só porque consolidou algumas posições jurisprudenciais, até aí nada de novo, mas pelo menos pela ousadia de tomar partido naquilo que dividia os doutrinadores e a jurisprudência brasileira. Inovou com um cuidado que eu elogio. Quando se falou na reforma da lei de arbitragem, eu confesso que me assustei. E por que me assustei? Porque eu reputo a lei da arbitragem como Código de Defesa do Consumidor, como Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Responsabilidade Fiscal, como os 3 maiores diplomas legislativos do último século, somado, é lógico, ao Código Civil de 1916. Esses diplomas foram, para mim, lapidares. Mas a minha perplexidade, o meu susto, foi se dissipando na medida em que eu fui conhecendo o andar do projeto e a coordenação, e tomando conhecimento
da posição sempre firme do ministro Salomão na coordenação. De outro lado, também gostaria de afirmar, no anteprojeto do Código Comercial do Senado como da Câmara, há uma preocupação muito grande de se prestigiar, de se valorizar a arbitragem. Aliás, o Código Comercial o anteprojeto tem diversos dispositivos prestigiando a solução de conflitos, inclusive com base em regulamentos costumeiros e regulamentos empresariais. Portanto, a arbitragem nesse futuro, e eu digo futuro porque eu tenho muita expectativa de que saia, de que seja promulgado um Código Comercial para o Brasil, nesse anteprojeto e nessa futura lei, a arbitragem sai deveras prestigiada. E, antes de seguir, eu gostaria de mostrar que nós não podemos nos preocupar com a arbitragem simplesmente porque ela é uma justiça privada. Privada como era a justiça romana. Quando mergulhamos na história, nos deparamos com a estruturação da justiça, e tudo começa em Roma. Algumas coisas começam no quarto. Eu me lembro quando eu era estudante de Direito, na primeira aula, o professor Didi, que era meu professor de Direito Civil na Faculdade de Direito de Pouso Alegre, ensina no manifesto qual seria o nosso programa. E ele dizia, nós íamos estudar a teoria geral do direito. E um aluno, um mineiro de Januário, Correia, levanta o dedo e pergunta: professor, nós vamos estudar o divórcio? Tinha acabado de ser aprovado. E o professor Didi não teve dúvida. Meu filho, divórcio só no 4º ano. E um colega mais espirituoso, que era o Reinaldo, um contador, imediatamente observou: Correia, eu já lhe disse que o divórcio começa no 4º, e você não acredita. Então, como tudo começa, se nós, visualizarmos o direito romano, vamos verificar que a justiça era privada. Ou seja, o cidadão comparecia perante um magistrado, um pretor, esse sim um agente do Estado, que se limitava o autor comparecia, levava o réu, se não ia voluntariamente, era conduzido à força perante o magistrado, e ali o magistrado se limitava a fixar o objeto do litígio. Primeiro, verificava se o autor tem direito à ação. Olha aí, o primeiro pressuposto da ação, a primeira condição da ação, as condições da ação já nascem no direito romano. Verificando que ele tinha direito à ação, então nomeava um juiz privado, o iudex, ou o juiz. Esse iudex, que na realidade, tal qual na arbitragem, ele ia colher as provas, ouvir as partes, assegurar o contraditório e proferir uma decisão. O iudex é que proferia a decisão. Portanto, o direito romano começa com um sistema de duas fases. A primeira levada, em que o autor levava o réu perante o pretor, conhecida como in iudicio, e a segunda, em que o iudex, o árbitro privado, solucionava a demanda diante do objeto fixado pelo pretor. O pretor, naquela época, é bom lembrar, ele era juiz, ele era administrador, ele era prefeito, ele recebia os tributos, fazia-se tudo. E nessa primeira fase, o iudex proferia a sua decisão. Se a sentença era condenatória, tal qual o árbitro, na arbitragem hoje, ele não poderia executar. A execução tinha que ser feita
porque importava em agressão patrimonial, invasão na esfera patrimonial do devedor, era feita pelo pretor, pelo agente do Estado. E por lembram que nessa primeira fase ainda da Actio Legis, que é a fase mais rudimentar do direito romano, a responsabilidade do devedor era pessoal. Ele respondia com o seu próprio corpo. E só no decorrer do tempo, já na segunda fase, no período de performance, é que essa responsabilidade pessoal vai se transmudando pouco a pouco para uma responsabilidade real, que incidia sobre a res, incidia, portanto, sobre a coisa, o patrimônio do devedor. Eu, às vezes, pergunto, Rui Rosário, se foi um avanço sair da responsabilidade pessoal para a responsabilidade patrimonial. Porque na responsabilidade pessoal, hoje, a gente poderia dar a sogra em penhora. Hoje já não podemos mais. E no direito romano, quando não tinha os bens, o devedor era esquartejado em tanto quanto fossem os números de credores. Essa altura deveria ir com 50 credores para não deixar a minha sogra em pedacinho. Mas assim funcionava o direito romano, quer no período da Actio Legis, quer num período mais avançado, no período formulário. E o período formulário, por incrível que pareça, surge em razão da aplicação da necessidade de regular os conflitos entre estrangeiros. O ius civile era aplicado apenas às cidades romanas. Mas Roma era um centro importante, onde por lá transitava gente de todos os países, de todos os demais lugares, e ali perante Roma tinha que se aplicar a justiça a esse cidadão estrangeiro. Não podia se aplicar o ius civile, porque ele era reservado ao direito romano. Surge a figura do pretor peregrino, que começa então a criar o direito, a formular o direito e editar fórmulas. Nessa fórmula, ele deduzia o objeto da ação e entregava ao iudex, ou seja, continuava duas fases. Esse conjunto, a primeira fase in iudicio, a segunda fase perante in iure, a primeira fase in iudicio perante o árbitro privado. Esse conjunto chamava iudiciorium privatorium. Eram as duas fases de julgamento do direito romano. Mas olha bem, esse direito que começou a se aplicar ao estrangeiro, ele começou a avançar mais e ser mais criativo e resolver melhor os conflitos do que o ius civile. A forma passa a ser aplicada também ao cidadão romano. E nesse período, no período formulário, o pretor entregava ao árbitro privado uma fórmula contendo um objeto material da ação. E nessa fórmula, antes da fórmula, ele fixava um prazo para resolver a demanda. Ele escrevia anteriormente, ele pré-escrevia um prazo para que a demanda fosse solucionada. Surge aí, portanto, o termo prescrição, prescrito com relação a prazo determinado. Está aí o termo, a origem do termo prescrição. Com o propósito, resolver a demanda num prazo determinado. Portanto, observe, a justiça nasce privada, nasce muito semelhante ao nosso processo de arbitragem hoje. Com uma diferença, hoje a arbitragem se estabelece por convenção das partes, tem natureza contratual. No direito romano, por uma imposição do Estado. Mas era um árbitro privado, tal qual na arbitragem, que lá em Roma resolvia esses conflitos. E vamos para nesse período formulário, onde se avança muito o direito em Roma, e vamos encontrar alguns embriões dos procedimentos especiais, ou onde surge a famosa ação pauliana. Era uma fórmula dada por um pretor chamado Rufino Paulus.
E assim se desenvolve o direito romano, até que, numa terceira fase da cognitio extra ordinem, o direito é todo estatizado. O mesmo funcionário o mesmo pretor que conhecia da demanda, julgava a demanda e promovia a execução. E, a partir daí, nós vamos ver a queda do direito romano no tempo, com o aparecimento do processo romano barbárico, e que vai promover uma fusão, de certa forma, entre direito romano, de um lado, direito canônico do outro, direito dos bárbaros e direito dos conquistadores, com o direito romano. O direito romano resiste por muito tempo, e assim vai se envolvendo no mundo, até que, em matéria de processo, surge o Código de Processo Civil francês. Eu dizia lá na Fundação Getúlio Vargas, o Código de Processo Civil francês, é uma pena que o seu modelo foi abandonado, era de simplicidade. Era um código que pregava a realização do direito material com procedimentos muito simples. Aliás, a gente não ouve falar num grande processualista francês. Só tem 2 países que têm processualista grandes. Estou falando de país grande, estou falando em Venezuela, estou falando em país que tem gestão. Então, o Brasil e a Itália. Só tem processualista no Brasil e na Itália. Porque na Alemanha, todo processualista é um civilista. É alguém vocacionado que escreve sobre direito privado. Processualista puro, genuíno, só no Brasil e na Itália. Principalmente no Brasil. Que comemoração com o novo Código de Processo Civil, que vai emperrar a justiça mais 20 anos, mais 10, 12 no STJ, discutindo como se interpreta este ou aquele artigo, aquele processo ping-pong. Vou reconhecer condição da ação, não foi alegada, é matéria de ordem pública, mas tem que baixar os autos e ouvir a outra parte. É o processo que se avulta importância pelo exagero do contraditório. A solução deixa para lá. O importante é que os acadêmicos estabeleceram, nós temos que estar dando vista. E ele promete celeridade. Isso que é o mais interessante. Ele promete celeridade. Duro. A gente lê o Código de Processo Civil e vê quanta bobagem, mas também tem pontos positivos. Se olharmos o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estava na hora de estabelecer algo que propiciasse uma defesa às empresas ou aos mesmos empresários que têm a sua situação patrimonial agredida constantemente por decisões que ele sequer tinha conhecimento da existência de processo. Então, tem outros pontos positivos, até a força vinculante das decisões dos tribunais. Não tenho dúvida, tem pontos positivos. Mas esses pontos positivos nós poderíamos ter agregado no Código 73, com muito mais simplicidade, que teria muito mais eficácia. Mas código temos. Se temos, nós, do Superior Tribunal de Justiça, que temos a missão constitucional de interpretá-lo, o teremos que fazer, como diz Pontes Miranda, com uma dose mínima de simpatia, de modo a não negar a vigência. Nossa tarefa agora vai ser muito mais a de construir, de buscar soluções. Buscar algumas soluções criativas. Teremos que ser muito mais, digo eu, muito mais um legislador positivo, um legislador interpretativo, do que meramente aplicadores da lei, para que o Código possa regular as relações processuais a contento no Brasil. Mas, em matéria de arbitragem, eu gostaria de chamar para alguns pontos
que me parece importante. Primeiro, muito bem disse o ministro Salomão, nós não temos, o juiz não tem que ter nenhum preconceito com a arbitragem. A arbitragem veio para ficar, é um meio necessário, é uma solução de obtenção do valor justiça ou valor solução de conflito, segurança jurídica, num tempo que se promete mais rápido, não se promete mais barato, porque mais barato não é, eu tenho visto que não é mais barato, mas é uma promessa de celeridade, e é uma promessa também de uma justiça qualificada, na medida em que os árbitros podem se debruçar full time, né? Todo o tempo em cima da demanda. Imagine isso com um juiz que recebe 1.500 processos todo mês. Ele, para julgar a causa grande da empresa, tem que parar de julgar as questões de família, as questões de massa, as questões também tão importantes quanto as empresas. Por isso, o Brasil andaria melhor se ele criasse várias especializadas. Eu também disse e fiquei bastante surpreso quando, conhecendo o sistema legal americano, visitando a Geórgia, vi que a Geórgia tem várias especializadas para resolver conflitos de empresa e empresário. Não é vara de falência e concordar, não se trata de criação de UTI, mas de varas que possam resolver rápido. O americano é deveras preocupado com a economia, sabe que a saúde da economia depende da saúde das empresas, sabe que os conflitos de empresa tormentam, perturbam o funcionamento delas, inibe que elas possam participar do mercado de capitais. Quem vai comprar ações de uma empresa cujo controle está sendo discutido em juízo? E se essa discussão demora 10, 15 anos, como costuma demorar, imagine, essa empresa está praticamente fora no mercado de capitais e com dificuldade de crédito até nos bancos, porque o controle é fundamental para a segurança da concessão do crédito. Portanto, é deveras importante o valor das empresas como geração de empregos, pagamento de tributos e contribuição para o desenvolvimento do país. O americano tem muita consciência disso. E lá eles criaram vários especializados. E, pasme, eles permitem que o juiz que aposente seja recontratado apenas para julgar causas de empresa. E o que fazem os juízes que estão no exercício da jurisdição? Eles escolhem aquele ou aqueles que serão contratados. E se esse contratado não trabalhar contento, eles descontratam, eles demitem, porque se não fizerem, o processo vai voltar para eles, para o dia a dia. E o que eles fizeram foi exatamente tirar do dia a dia aquilo que o dia a dia não permite apreciar com a técnica e com a calma necessária. Então, há uma preocupação muito grande na Geórgia com a qualidade do juiz aposentado que será contratado. Pegam normalmente juízes experientes e juízes que não vão trabalhar todos os dias, vão trabalhar 3 vezes por semana, vão ganhar mais, lá não tem teto, mas também não tem abuso, né? Não tem abuso, lá não tem teto, e os juízes, esses juízes aposentados, se reinvestem como contratados na jurisdição e solucionam esses conflitos, e até o solucionam de uma maneira eficiente, porque tem uma vasta experiência sobre o assunto. Me parece deveras interessante esse tema, mas reconheço que é inaplicável ao Brasil. A nossa tradição de nepotismo, de amizade, pode crucificar o objetivo que é o julgamento rápido. Eu queria discutir uma questão que me passou, que me julguei muito importante, na sexta-feira, no Rio, na Fundação Getúlio Vargas, e é verdade que a arbitragem compõe com a jurisdição estatal o modo de se fazer justiça. E, ao se fazer justiça, é preciso também se aplicar o direito. Nós temos que cabe ao Poder Judiciário assegurar a prevalência da ordem jurídica no país. A arbitragem ela pode se dar de 2 modos, a arbitragem por equidade
e arbitragem de direito. E na arbitragem de direito surge o problema. E quando o árbitro deixa de aplicar na arbitragem de direito, estabelecido que, por exemplo, vigorará o direito nacional, é o que será, o que regerá a relação das partes, portanto, fundamentará o conflito, a solução do conflito, e quando o juiz abandona por completo o direito. Essa questão me levou a uma posição imediata. Eu entendia nula a decisão, mas não está rolada nesses termos no artigo 32, que trata da nulidade da sentença arbitral. Alguém ainda disse, olha, isso não é hipótese de nulidade, mas nós podemos deixar também a Deus dará o direito nacional? Se a questão for de uma corte arbitral estrangeira, não tem nenhum problema. Nós não vamos homologar porque vai simplesmente ferir a ordem nacional, ok? A ordem pública. Então, não temos problema, não homologaremos. E na arbitragem interna? E eu estava estudando e cheguei à solução. E a solução, me parece, que é do artigo 32, sim. O artigo 32 diz que é nula a sentença arbitral que for proferida fora dos limites da Convenção da Arbitragem. Ora, se convencionou que a arbitragem de direito, que o direito aplicável é o nacional, qualquer solução que não aplique o direito nacional está fora dos limites da Convenção. Isso vai gerar, efetivamente, a nulidade da decisão. Nós também não podemos colocar, com todo o prestígio que damos à arbitragem, a Câmara Arbitral, o árbitro, numa posição de supra-direito, a ponto de negar a ordem jurídica nacional. Isso permitiria a criação de uma justiça à parte, a látera. A arbitragem tem um compromisso com fazer justiça também, e não só com segurança jurídica. E aí feriria os dois princípios, o da segurança jurídica, pelo abandono do ordenamento jurídico, e o da justiça, porque vai entregar algo não convencionado. Essa me parece uma solução que resolve essa questão. Eu gostaria de também enfrentar... Mineiro cumpre a lei, mineiro cumpre a lei. Né? Mineiro cumpre a lei, não é isso, Pedro? Carioca também, né? Mas ele é baiano. Baiano é aquela agilidade, né, Pedro? Baiano, para você ter uma ideia, Pedro, quando ele joga basquetebol, ele arremessa a bola na sexta, ela só cai no sábado. Então, ágil. Então, a questão de conflito entre câmaras arbitrais. Observe bem, não temos dúvida que a arbitragem é uma justiça privada. Nós não temos. Quando olhamos a competência, as atribuições do Superior Tribunal de Justiça, a Constituição nos reserva solucionar conflitos entre órgãos que integram a jurisdição estatal. Essa é a previsão constitucional. E por que não fez, se poderia tê-lo feito, e por que vamos admitir na Constituição de 88, a arbitragem não estava instituída nos termos atuais, teria sido, então, uma omissão do legislador, ou um esquecimento, ou não seria possível prever? Por que nós não poderíamos alargar a hipótese, alargar a interpretação dos dispositivos do artigo 105 da Constituição, que regula? Por uma razão muito simples. A arbitragem tem natureza contratual. A arbitragem tem natureza contratual. Para saber qual é a corte arbitral competente, eu tenho que interpretar o contrato. E está ali dito. Se há contenda, essa contenda tem que ser solucionada no juiz de primeiro grau, porque lá se vai questionar, inclusive, a instauração da própria arbitragem. Está reservado ao juiz de primeiro grau, se a parte não quiser,
cumprir o convencional no sentido de instituir a arbitragem é o juiz de primeiro grau. Ele deve fazê-lo, e para resolver essa questão, ele tem que interpretar, inclusive, a cláusula que diz sobre a competência. Qual a atribuição? Essa é a primeira questão. O Tribunal de São Paulo, o juiz de primeiro grau de São Paulo, uma arbitragem, se discute em São Paulo e quer saber qual a Câmara competente, ou ele vai olhar primeiro o seguinte: tem convenção de arbitragem? Se tem, qual a Câmara escolhida? Do mesmo modo, não quer se instituir a arbitragem, mas está convencionado, onde vai fazer a execução da obrigação de fazer? É no juiz de primeiro grau. Tem natureza contratual. Segundo, seria uma questão de política judiciária. Eu acho que não são poucos conflitos ainda. Lembra que nós estamos, quem corre o país, começa a ver, está lá em Belo Horizonte, São Paulo, Câmara de Juizados de primeiro grau, né? Câmara de Juizados de pequenas causas, ou de pequenos conflitos. E se dirimirmos os grandes, vamos ter que dirimir também os pequenos. Então, em termos de política judiciária, seria um desastre trazer tudo isso para o Superior Tribunal de Justiça. Eu tenho dito que nós temos que, o Superior Tribunal de Justiça tem que aprender a pensar grande. Pensar grande. A competência da Corte Constitucional Alemã sempre foi fixada por ela. Ela primeiro fixa, depois vem o legislador atrás, mudando a lei. O Superior Tribunal de Justiça nasce como um desmembramento de uma parte de competência do Supremo Tribunal Federal. É um pedaço da costela do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal. Tirou-se do Supremo a parte relativa à competência de julgamento de questões federais, a questão referente a direito federal infraconstitucional. Nós o recebemos com a mesma grandeza que tinha o Supremo. A Constituição não mudou isso. As hipóteses de cabimento são as mesmas. E nos deu algumas outras competências. Por exemplo, a homologação de sentença estrangeira foi deles, muito tempo. Não funcionava lá, mandou para o STJ. A corte é pequena, tudo demorava 10, 12, 14 anos para homologar uma sentença estrangeira no Supremo. Eu advoguei e sei disso. Trouxe para o STJ, que funciona muito bem. Mas se começarmos a largarmos, nós vamos virar um Supremo em eficiência e homologação de sentença. Então, nós precisamos entender que todo julgamento que se profere em tribunal superior, não importa se é Suprema Corte Constitucional, Suprema Corte de Direito Federal, infraconstitucional, tem insta o juízo de relevância. Há muito tempo eu digo, não precisa o Congresso criar a relevância, nós a temos pela natureza do tribunal. O dia que acordarmos para isso, nós vamos parar de jogar a causa do cachorro. Aquela famosa demanda lá na quarta turma, quando eu estava lá, com o ministro Salomão levou a briga de 2 cachorros, e parece que o ministro Saldir Passarinho resolveu a questão. Ministro Salomão, um cachorro é 5, o outro é 7, ou seja, é súmula 5 e súmula 7 e pronto, final. Está lembrado, né? Não vamos discutir. O que nós achamos? O que nós entendemos? Que é uma coisa de relevância. Agora, nós temos que pegar esse pequeno exemplo e dar-lhe dimensão para outras hipóteses. Está na hora de pararmos de brincarmos, de julgar coisas que não tem que estar numa corte superior. E está na hora de prestigiarmos também a justiça de primeiro e segundo grau. Eu não acredito em promessa constitucional de celeridade e eficácia que, enquanto não se assegurar a executibilidade imediata das decisões de primeiro grau. O juiz de primeiro grau não pode ser um órgão de passagem. A regra é, todo recurso é desprovido de efeito suspensivo. Efeito suspensivo dará ao desembargador ou dará ao ministro. Essa é a regra da eficácia. E quando pegamos o novo código, qual a primeira regra? Apelação, efeito suspensivo. Onde tem que mexer, não se mexe.
Ah, não, mas isso por advogado, esse código é código dos advogados. Que bobagem é essa? O código é o Código de Processo Civil do Brasil. Não tem que ser código de advogado, código de juiz. Nós vamos aplicá-lo, nós, juízes, vamos aplicá-lo. E temos que assegurar a inteireza não de dispositivos isolados, mas do propósito do legislador, que é criar um processo civil moderno que assegure a promessa constitucional de celeridade, eficácia, mediante uma duração razoável do processo. Esse é o nosso papel. Então, eu acredito que nós vamos caminhar para isso. E eu quero concluir, para não estourar o meu prazo, dizendo que a vida jurídica dos homens, na ordem social, é construída à base de valores legítimos da justiça privada. E é com essas palavras que eu quero destacar a importância da arbitragem como justiça privada, que se assemelha e que se iguala ao realizar o valor justiça, ao realizar o valor justiça, se assemelha à jurisdição estatal. Com isso, eu agradeço a paciência e a tolerância dos senhores pelo prazo, e desejando, parabenizando o ministro Og, o ministro Humberto Martins, mais a Fundação Getúlio Vargas, está aqui o doutor Márcio, que sempre é um entusiasmo da arbitragem, Márcio Souza Guimarães, dizer a vocês que eu fico muito feliz quando vejo a convocação de nós membros do Poder Judiciário, para sentarmos com os membros da comunidade jurídica, advogados, promotores, e debatermos um tema tão necessário e útil ao desenvolvimento do país. Não teremos desenvolvimento neste país, ou melhor, não retomaremos desenvolvimento neste país se não melhorarmos as condições da nossa justiça. E quando falo justiça, eu pronuncio em sentido lato. Jurisdição estatal e jurisdição privada. Parabéns, então, a vocês pela organização e que este evento seja como foi o do Rio, um total sucesso. Muito obrigado.